Capítulo 40. Alcançando Prema, a riqueza suprema. Jaiva Dharma. Vijaya ponderou profundamente. Por ouvir sobre Vrajalila, despertou em seu coração. Vijaya ponderou profundamente. Por ouvir sobre Vrajalila, despertou em meu coração uma avidez por esta lila. Por isso, gradualmente alcançarei o estágio de sucesso completo, Sampati Dasa. Então, ele concluiu que deveria conhecer a natureza desse desenvolvimento gradual, e com isso em mente, ele aproximou-se de Guru Goswami e humildemente perguntou: Prabhu, eu preciso saber sobre os vários estágios que um Bhakta passa, desde o início do estágio de audição até o estágio de Sampati Dasa, sucesso completo. Goswami respondeu: há, ao todo, 5 estágios. Primeiro, Shravana Dasa, o estágio da audição. Segundo, Varana Dasa, o estágio da aceitação. 3. Smarana Dasa, o estágio da lembrança. 4. Bhavapana Dasa, o estágio do êxtase espiritual. E 5. Prema Sampati Dasa, o estágio em que se alcança o mais elevado êxito de Prema. Vijaya falou: tenha bondade de explicar-me Shravana Dasa, por favor. Goswami respondeu: quando a diva desenvolve ruti por ouvir Krishna Lila Katha, deve ser entendida que seu estágio de aversão foi removido. Nesse momento, desperta um intenso desejo por ouvir Krishna Katha. Ela deve ouvir o Krishna Katha transcendental dos lábios de um Bhakta, o qual deve ser mais avançado do que ela. É dito no Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, texto 40. Tasmin Maha Mukharita Madhubit Charitra Piyusa Sesha Sarita Parita Shavanti Tate Pibanti Avitro Nipaga Da Karanais Tanas Pristasana Tanas Prisanti Asana Tridbaya Soka Moha. Na associação de pessoas santas, rios ilimitados de puro néctar emanam dos lábios de grandes almas na forma de descrições de caráter, passatempos e as qualidades transcendentais de Krishna. Aqueles que nunca se saciam enquanto bebem essas glórias nectárias por meio de seus ouvidos com profunda atenção, nunca mais serão dominados pela fome, sede, medo, pesar, desilusão e outros anartas. Vijaya perguntou: aqueles que são aversos, Bhari Mukta Dasa, também escutam de vez em quando Krishna Katha. Que tipo de fé Shravana é essa? Goswami respondeu: há uma vasta diferença entre o Shravana de Krishna Katha no estado de aversão, Bhari Mukta Dasa, e Shravana no estado de atitude favorável, Antarmukta Dasa. O Shravana daqueles que são Bhari Mukta ocorre por casualidade, não devido à sua Shraddha. Tal Shravana dá lugar à fortuna espiritual que conduz a Bhakti Mukti Sukriti. E quando é acumulado durante muitas vidas, faz com que surja o Shraddha transcendental. O estágio em que esta Shraddha transcendental desperta no coração pelo Shravana do Krishna Bhakta, dos lábios da personalidade santas, é chamado Shravana Dasa. Há 2 tipos de Shravana Dasa. O primeiro é a audição não metódica ou irregular, Krama Rina Shravana Dasa. E o segundo é a audição metódica ou regular, Krama Shuddha Shravana Dasa. Vijaya perguntou: o que é Krama Rina Shravana Dasa, audição irregular? Goswami respondeu: Krama Rina Shravana Dasa é ouvir sobre Krishna Lila de um modo irregular e não metódico. O Shravana não metódico é o resultado de ouvir Krishna Lila com uma inteligência irresoluta. Por isso, esse tipo de audição não permite que a pessoa realize a relação entre as várias lilas, e desse modo, rasa não desperta em seu coração.
Vijaya perguntou, por favor, explique-me sobre a audição sistemática, Krama, Sudha, Shravana, Dasa. Goswami respondeu, Rasa é somente desperto no coração de uma pessoa quando ela ouve Krishna Lila de forma metódica, ou numa ordem regular e com uma inteligência resoluta. Quando alguém escuta Ashaka Lila Lila, passatempos óptimos eternos, separadamente dos Naimitika Lilas, lilas ocasionais, como o divino nascimento de Krishna e outros, seu Shravana é Krama Sudha. Somente este Shravana, Krama Sudha, é desejável no caminho de Bhajana. Se alguém escuta o Krishna Lila de forma Krama Sudha, gradualmente irá perceber a doçura e o encanto da Lila, e o desejo de praticar a Ganuga Bhajana surge em seu coração. Nesse momento ele pensa que Sakya Bhava, tão maravilhoso, possuía Subala por Krishna. Eu também irei prestar seva amorosa a Krishna como ele em Sakya Rasa. Esta forte afinidade é chamada Lobha, avidez. Executar Krishna Bhajana com esse tipo de Lobha, seguindo os doces bhavas dos Vrajavasis, é chamado Raganuga Bhakti. Dei o exemplo de Sakya Rasa, mas esse tipo de Raganuga Bhakti realiza-se nos 4 rasas, começando com Dasya. Pela graça de meu Pranesvara Srinimananda, você possui uma disposição natural por Sringara Rasa. Você tem ouvido sobre os excepcionais bhavas em uma atitude de seva dos Raja Gopis por Krishna. E isso fez com que despertasse em seu coração a avidez por oferecer Prema Mai seva a Krishna da mesma forma que elas, e essa mesma avidez levou você a encontrar o caminho para obter esse Aprakrita seva. Na realidade, o único Shravana Dasa deste processo é o diálogo confidencial entre o Guru e o discípulo. Vou repetir. Na realidade, o único Shravana Dasa deste processo é o diálogo confidencial entre Guru e discípulo. Vijaya perguntou, quando o Shravana Dasa de uma pessoa é considerado completo? Goswami respondeu, o Shravana Dasa é completo quando se experimenta a eternidade de Krishna Lila. O Krishna Lila, que é surpreendentemente puro e transcendental, cativa completamente a mente e o coração. A pessoa sente-se inquieta e tomada por uma grande impaciência para entrar e participar nele. Shri Gurudeva descreve ao Shisha os Ekadasas Bhavas que mencionei anteriormente. Somente se considera que o Shravana Dasa é completo ou perfeito quando a disposição mental do discípulo está imbuída com a amabilidade da lila. Então o discípulo vê a si mesmo tomado por um desejo e alcança Varanadasa, estágio de aceitação. Vijaya perguntou, Prabhu, por favor, fale-me de Varanadasa. Goswami respondeu, quando o apego espontâneo do coração está preso ao lila pelas âncoras dos Ekadasas Bhavas, que citei anteriormente, o discípulo fica enlevado e cai aos pés do lótus de seu Gurudeva, chorando constantemente. Neste momento, Gurudeva se manifesta na forma de uma Shakti, e o discípulo como sua assistente. A característica essencial das Vrajas Gopis é o desejo intenso de prestar serviço amoroso a Shri Krishna. Gurudeva é um Vraja Lalana, que alcançou o estado perfeito de seu seva. Nesse momento, o discípulo ora humildemente a Shri Gurudeva com os seguintes sentimentos. Tvam natva yachate dritva trinam dantai ayanjana svadasyamita sekena jivayoni sudukitam namunchet charanayatam lapidustam dayamaya atura daliki ha munchayanam naivatadisam premam bujam marandakya svatara 11 e 12, mas não diz aonde que é. Ora, dica, eu sou muito caído, mantendo uma palha de grama entre meus dentes, caio aos seus pés com toda a humildade possível. Eu oro para você
para que você derrame sua graça sobre esta alma desprovida e me reanime, concedendo o néctar do serviço sob sua guia e direção. Aqueles que são glorificados como bondosos e misericordiosos não rejeitam nem mesmo pessoas de má índole que aceitaram o abrigo e renderam-se a eles. Esta é a natureza deles. Portanto, seja bondoso com essa pessoa insignificante que se rendeu a você. Imploro para que não me prive de sua graça sem causa. Meu único desejo é o serviço amoroso ao casal divino de Vraja, sob o abrigo dos seus pés de lótus. Este é o bhava clássico de Varanadasa. Nesse estágio, o Guru Rupa Shakti dá ao sadhaka a ordem Agna de ocupar-se em Asta Kaliya Lila Smarana, abrigando-se completamente em Krishna Nama, enquanto reside em Vraja, garantindo que o desejo há muito acalentado em seu coração será satisfeito muito em breve. Vijaya perguntou, fale-me, por favor, de Smarana Dasa. O Goswami respondeu. Srila Rupa Goswami disse, Krishnam Smaranam Janam Chasya Pristam Nija Samihitam Tatat Kataratas Chashu Kuryadasam Vraje Sada Bhakti Rasamita Sindhu, Seção Oriental 2249, 294, 296. O sadhaka deve lembrar-se constantemente de Sri Krishna junto com seus queridos associados eternos. Ele deve absorver-se em cantar e ouvir seus gloriosos passatempos e deve residir sempre em Vraja. Eva sadaka rupena siddharupena chatrahi tadbhava lipsana karya vraja lokanusarata. Aqueles que desenvolveram a avidez por Ragatmika Bhakti prestarão serviço seguindo os residentes de Vraja, internamente mediante o Siddharupa e externamente em seu Sadhaka Rupa. Shravano Kitana Dini Vaida Bhakti Uditanitu Jani Angani Chatani Atra Vigneyani Mani Sibhi. Aqueles que são versados no conhecimento transcendental Tattvaviti, sabem muito bem que todos os processos de Bhakti, tais como Shravana e Kirtan, em voz alta, devem ser praticados em Raganuga Bhakti. Mesmo antes de Vijaya Kumara ouvir a profunda explicação desses três slokas, ele perguntou, qual é o significado de Kuryat Vasam Braje Sada? Goswami respondeu, de acordo com Srila Jiva Goswami, isso significa que o sadhaka deve residir fisicamente em Vraja Mandala, em outras palavras, nos lugares dos passatempos de Sri Shri Radha e Krishna, Lila Mandala. Se não puder viver fisicamente em Vraja, deve fazê-lo mentalmente, porque o resultado de residir em Vraja mentalmente é o mesmo que se obtém vivendo lá fisicamente. O sadhaka deve seguir os passos de uma específica Shakti, cujos bhavas amorosos, Premikaraga, tenha lhe atraído. Ele deve residir em Vraja como Abhimana, de ser um Kunja Sevika, um servente assistente no Kunja. Desta Shakti em particular, ela deve lembrar-se constantemente de Sri Krishna e o bhava desta Shakti. Com este corpo grosseiro, o sadhaka deve executar os angas de Vaidhi Bhakti, como Shravana e Kirtan. E como a sua forma espiritual concebida inteiramente, ele deve lembrar-se constantemente de Asta Kaliya Lila, executar o seva que lhe foi designado como Siddha Vraja Gopi, de acordo com os 11 bhavas que ele tem alcançado. Externamente, o sadhaka deve manter sua vida seguindo externamente as regras e regulações e cultivando internamente os bhavas que nutrem da sua forma espiritual, Siddha Deha. A pessoa que segue esse processo corretamente irá desenvolver um apego natural por Vraja e se desapegar de todas as outras coisas. Vijaya perguntou, explique, por favor, esse seva de forma mais clara. Goswami respondeu, o verdadeiro significado de Vrajavasa é estar em um local solitário em Aprakrita Bhava.
O sadhaka deve oferecer seva de acordo com o Ashtakaliya Lila, enquanto regularmente canta um número fixo de Harinama. Ele deve regular todas as atividades para o sustento de seu corpo, de maneira que não sejam desfavoráveis para seu bhajana. Em outras palavras, ele deve mudar sua vida de tal modo que as atividades para sua manutenção sejam favoráveis para o bhajana. Vijaya Kumara meditou sobre isso profundamente e disse: Prabhu, eu entendi isso completamente, mas como é possível tranquilizar a mente? Goswami respondeu: a mente é tranquilizada automaticamente quando se alcança Raganuga Bhakti, pois o anseio da mente por desfrute material cessa de forma automática. Quando ela é vivificada com apego amoroso inerente ao eu, ela voa para a Vraja. Em outras palavras, a mente persistentemente busca objetivos mundanos, somente devido à sua afinidade por eles. Mas quando essa afinidade é dirigida à Vraja, ela fica tranquila por causa da ausência de tal apego por coisas mundanas. Ainda assim, se alguma apreensão de obstáculos permanece, é benéfico adotar o curso natural, Krama, que mencionei anteriormente. Uma vez que a mente se acalma por completo, as distrações mundanas não podem causar nenhum dano. Vijaya perguntou: qual é o significado do cultivo gradual, Krama? Goswami respondeu: deve-se manter um número fixo de voltas de Harinama, assim como devotar-se ao cantar do Shri Harinama em local solitário durante um período do dia, absorto em seu bhava particular e manter a mente livre de pensamentos mundanos. Devagar e gradualmente a pessoa deve aumentar o tempo de seu sadhana. Eventualmente virá o estágio em que a mente estará sempre saturada com alaukika chintamani bhavas, e os pensamentos mundanos não poderão prevalecer sobre eles. Vijaya perguntou: durante quanto tempo a pessoa deve seguir essa prática? Goswami respondeu: a pessoa deve seguir essa prática continuamente, até que ela alcance o estado mental além das perturbações. Vijaya perguntou: como a pessoa pratica namasmarana com bhava? Por favor, explique-me esse assunto detalhadamente. Goswami respondeu: primeiro deve cantar nama com o lassa, sentimento de satisfação. Então combinar essa felicidade com possessividade, mamata. Depois disso, deve combinar esse mamata com vishramba, intimidade. Quando a pessoa fizer isso, Sudha Bhava irá gradualmente desaparecer. Quando a pessoa fizer isso, Sudha Bhava irá gradualmente aparecer. Depois irá aparecer Bhavana Panadasa. Inicialmente, durante o tempo de Smarana, o sadhaka simplesmente impõe bhava em sua prática. Entretanto, no estágio de bhavapana, Sudha Bhava, manifesta-se no seu coração, e isso é chamado prema. De fato, esta é a sequência do desenvolvimento gradual de Nishta no coração de Upasaka, servo transcendental. Esta prática inclui também o desenvolvimento de Nishta, na concepção do objeto de Upasaya, objeto de serviço. Vijaya falou: qual é a sequência de Upasaya Nishta? Goswami respondeu: se você desejar alcançar o estágio plenamente desenvolvido de Prema, deve aceitar a seguinte instrução de Shri Dasa Goswami. Jati Chedavasam Vraja Bhumi Bhuvi Saragam Prati Janu Juvadvandvam Tatchit Paricharitum Ara Bilasid Svarupam Srirupam Saganam Viha Tasya Grajanapi Stuham Prema Nicham Smarana Namatadastvam Srinu Namaha Namasiksha 3. Ó mente, se você acalenta um desejo ardente de viver em Vraja com Raga, e se você anseia oferecer seva amoroso direto, vida após vida, para Vraja Jugala, em seus relacionamentos para Kiya, que estão livres de todas as influências das regras de matrimônio, você deve recordar, clara e constantemente, com amor, a Shri Swarupa Goswami, e a Shri Rupa e a Shri Sanatana Goswami, junto com seus associados, deve aceitá-los como seus Guru Rupa Saktis e lhe oferecer pranama. A ideia é que se alguém realiza sadhana com um bhava de Shakya Rasa, o resultado é Samanjasa Rasa, no qual seva bhava ao casal divino é inibido, e não em um estágio plenamente desenvolvido.
Portanto, você deve executar bhajana mantendo o ego espiritual, abhimana, de Parakya Rasa puro, de acordo com as concepções de Sri Swarupa, Sirupa e Sanatana. Mesmo durante o estágio de sadhana, quando os bhavas são simplesmente imposições, a pessoa deve adotar unicamente o Parakya Bhava puro. Se o sadhaka impõe os bhavas Parakya, ele manifestará a Parakya Rati, e com o tempo esse Parakya Rati manifestará o Parakya Rasa. De fato, este é o Nitya Rasa do Aprakrita Lila de Vraja. Vijaya perguntou: qual é o processo de ouvir Krama Shuddha na sequência de Ashtakaliya Lila? Goswami respondeu: depois de explicar todas as fascinantes variedades de rasa em Ashtakaliya Lila, Sri Rupa disse: Atalavjat, Atalatvat, Aparatvarpto Sodugi, Duvigatartam, Sprestai Param Tata Shena Rasadbir, Madhuro Jata Ujvala Milanani, seção Gauna Samboga 23. O Krishna Lila é completamente transcendental em todos os sentidos. É um doce oceano de rasa. Contudo, esse oceano é insondável e sem margens. Krishna Lila é incompreensível para os seres deste mundo terreno, porque para eles é extremamente difícil atravessar o reino mortal e acessar a realidade transcendental pura. Shuddha Aprakrita Tattva. O Aprakrita Rasa é tão surpreendente, variado e onisciente que não pode ser superado. Além disso, se alguém for vivificado com a Prakrita Bhava, a vivencia esse tattva puro ao explicar o Krishna Lila esotérico. A sua descrição não poderá ser perfeita ou completa porque toda descrição depende de palavras, e palavras são incapazes de expressar plenamente essa realidade transcendental. Quando o próprio Bhagavan descreve o Aprakrita Rasa, ouvintes e leitores estão cheios de defeitos mundanos e limitações. Percebe mesmo a descrição dele como sendo defeituosa, o que dizer das outras pessoas. Certamente é muito difícil mergulhar fundo no oceano de rasa. Todavia, quando alguém se situa na margem desse oceano, num estado neutro, ela pode descrever somente uma gota dele. Vijaya perguntou: então como é possível alcançar esse Aprakrita Rasa? Goswami respondeu: Madhura Rasa é insondável, incomparável e difícil de entender. Esta é a natureza de Krishna Lila. Contudo, nosso amado Krishna é ilimitadamente dotado de duas qualidades especiais, que são as bases reais de nossa esperança. Ele é Sarva Shaktiman, possuidor de todas as potências, e Itcha Maya, dono de sua própria vontade perfeita e independente. Portanto, por sua doce vontade, ele pode fazer facilmente que suas lilas esotéricas manifestem-se neste mundo material, embora elas sejam ilimitadas, insondáveis e difíceis de serem entendidas. Este reino mundano é extremamente trivial e insignificante. Mas ainda assim, o autocrata supremo deseja trazer os aspectos transcendentais mais elevados de Krishna Lila a este mundo. É somente por sua misericórdia sem causa que suas lilas transcendentais, eternas e doces, as quais estão saturados com rasa, a Prakrita Nitya Madhura Rasamaya Lila, manifestam-se nesse mundo material. Como é possível que Shri Mathura Dhamma, que é a Prakrita transcendental a este mundo terreno, se manifeste nesse mundo e como ela pode existir aqui? Nenhum argumento pode ser aplicado no que diz respeito a esse assunto, porque nunca é possível para a inteligência limitada dos humanos ou dos devatas compreender as atividades de Achintya Shakti de Bhagavan. Vraja Lila neste mundo é o Prakata Bhava, a experiência manifesta do Krishna Lila, mais elevada, a qual é transcendental a este reino mundano. Nós a realizamos e alcançamos assim, não por motivos de ansiedade para nós. Nós a realizamos e alcançamos, assim não há motivo de ansiedade para nós. Vijaya perguntou: se a Prakrita Lila e a Prakata Lila são o mesmo tattva, por que um é superior ao outro?
Goswami respondeu: sem dúvida, ambos são iguais. A lila que se manifesta aqui existe em sua totalidade no reino transcendental. Contudo, do ponto de vista das almas condicionadas nos estágios iniciais de sadhana, ela aparece de maneira e, à medida em que elas gradualmente avançam, aparecem em formas progressivamente mais elevadas. No estágio de Bhavapana, a realização desse lila é completamente pura. Vijaya, você está qualificada para ouvir esses assuntos, então eu não devo hesitar em falar com você. Uma pessoa alcança o estágio de Bhavapana em seu Smaranadasa como resultado de praticar sadhana apropriado durante muito tempo. Durante o estágio de Smarana, quando a pessoa fica completamente livre de todos os sentimentos contaminados de sua experiência mundana, surge o estágio de Apana, realização da própria Swarupa. Sudabhakti aparece misericordiosamente no coração do sadhaka em função do grau de prática adequada em Smaranadasa. Somente Bhakti é Krishna Kashini, atrativa para Krishna. Somente Bhakti é Krishna Kashini, atrativa para Krishna. De modo que, pela graça de Krishna, todas as sujeiras na forma de conceitos mundanos são gradualmente removidos em Smaranadasa. Está dito no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 14, texto 26. Jata jatatma parimajyate so matpunya gata shravana bidanai tata pasyati vastu shuksmam chakchuryata Vanjana Samprayuktam. Do mesmo modo que aplicando um unguento nos olhos dá a eles o poder de ver inclusive objetos sutis, similarmente, quando o Shravana e o Kirtana de meu supremamente purificante Lilakata limpa o coração da diva, ela adquire a habilidade de experimentar um tattva tão sutil como é o da verdade sobre minha Swarupa e meus lilas. Quando os olhos são tratados com unguento, pode ver com mais clareza. Da mesma maneira, uma diva realiza a Prakrita Swarupa, natureza transcendental de Krishna Lila manifesto, na medida em que foi purificado pelo contato com a Prakrita Vastu, a realidade transcendental, mediante Shravana Kirtana Smarana, de Krishna Lila Katha. É dito no Brahma Samhita: Prema Gyana Churita Bhakti Vilochana Santa Sadeva Hridayesu Vilokayanti Jam Syama Sundaranam Achinta Guna Swarupam Govindanat Purusham Tamaham Bhajami. Eu realizo bhajana para Sri Govinda, o Purusha primordial, que é Samasundara Krishna. Sua forma tem qualidades inconcebíveis, únicas, e seus Sudabhaktas perpetuamente veem-no em seu coração com os olhos de devoção ungidos com o unguento do amor. No estágio de Bhavapana, Swarupa Siddhi, aparece a faculdade da visão transcendental, e nesse momento o sadhaka pode ter um darshana de sua Shakti e também da Jyoteswari de Srimati Radhika. Mesmo após ter o darshana de Golokanatha Shri Krishna, a realização do sadhaka não é estável a todo momento, até que ele alcance o estágio de Sampatidasa Vastu Siddhi, no qual seus corpos grosseiros e sutis são destruídos. Em Bhavapana Dasa, a diva pura tem o pleno controle sobre seus corpos grosseiros e sutis. Todavia, o resultado secundário de Sampatidasa, o estágio no qual a misericórdia de Krishna se manifesta completamente, é que a conexão da diva com esse mundo material é cortada por completo. Bhavapana Dasa é chamado Swarupa Siddhi, e Sampati Dasa alcança-se no Sampati Dasa alcança-se o Vasti Siddhi. Vijaya perguntou: como se experimenta o Nama, o Guna, o Rupa, o Lila e o Dhamma de Krishna no momento de Vasti Siddhi? Goswami respondeu: não posso responder essa pergunta. Vou repetir a pergunta, hein? Vijaya perguntou: como se experimenta o Nama, o Guna, o Rupa, o Lila e o Dhamma de Krishna no momento de Vasti Siddhi? Goswami respondeu: não posso responder essa pergunta.
Somente serei capaz de vê-los e falar sobre eles quando eu alcançar vasto Siddhi. E você será capaz de compreender e realizar estas coisas somente quando alcançar Sampatidasa. Naquele momento não haverá mais necessidade de entender os aspectos distintos de Krishna Lila. Você os perceberá dele diretamente, de modo que não necessitará perguntar mais. Por outro lado, é inútil para um Bhakta expressar o que vê em suas Swarupa Siddhi, isto é, no Bhavapana Dasa, porque nenhum dos ouvintes será capaz de compreender o que ele está dizendo. Sri Rupa Goswami descreveu os sintomas de Swarupa Siddhi Mahapurusha da seguinte maneira: Janechit jata bhavepi vaigumyam vivadrischati karya tatapi nasuya kitata sarvataiva sa danya yayam nava prima jasho milati chitasi antarvani bidvapi asya mudra shutu sudurgama. Bhaktirasamrita Sindhu, Onda Oriental 3.29 e 4.12. Uma pessoa poderá ver alguma imperfeição aparente no comportamento externo dos Bhaktas que tenham alcançado o estágio de Bhava. Mesmo assim, é essencial não invejá-lo ou atribuir faltas a eles, porque eles estão totalmente desapegados de todas as coisas que não têm uma relação com Krishna, e, portanto, alcançar o êxito completo em todos os aspectos. Este prema somente aparece nos corações daqueles que são muito afortunados. Mesmo aqueles que são eruditos em sastras encontram muita dificuldade em compreender as atividades e os movimentos daqueles em que o despertar do prema tem aparecido. Vijaya perguntou: se isto for assim, por que o Srimad Brahma Samhita, Sri Brahma Samhita e outros shastras similares tentam dar uma descrição de Goloka? Goswami respondeu: quando os grandes sadhus estão situados em suas Swarupa Siddhi, e quando a visão dos passatempos transcendentais de Krishna foi misericordiosamente outorgada a Brahma e a outros semideuses devatas, eles tentaram glorificar tais passatempos com seus tattvas e stutis, de acordo com suas respectivas visões. Contudo, tais descrições são limitadas, pois neste plano mundano não há palavras adequadas para expressar os aprakrita bhavas. Por outro lado, os bhaktas, que não são avançados o suficiente, não podem compreender tais descrições por completo. No entanto, os bhaktas não têm necessidade de todas essas descrições. É recomendado que eles executem bhajana, tendo como suporte a Prakata Lila, que Sri Krishna muito bondosamente manifestou nesse mundo. E somente assim eles irão alcançar toda a perfeição. Aqueles que executam tal bhajana em Gokula com nista irão muito em breve receber Spruti de Goloka em seus corações. Todos os Divya Lilas de Gokula existem também eternamente em Goloka, pois em Tattva não há diferença entre eles. Aqueles que possuem uma visão material pensam que os fenômenos e as atividades de Gokula são mundanos ou ilusórios, mas tal percepção deixa de existir no momento da Svarupa Siddhi. Deve-se continuar realizando bhajana e contemplar-se com qualquer realização da realidade e contentar-se com qualquer realização da realidade transcendental que seja concedida de acordo com o seu adhikara. Na verdade, esta é a instrução do próprio Krishna. Se nós aderirmos sinceramente às suas instruções, no devido curso do tempo, ele irá certamente nos conceder sua misericórdia sem causa, através da qual nós podemos ter uma visão completa de sua Divya Lila. Nesse momento, Vijaya Kumara ficou completamente livre de dúvida. Ele despertou plenamente a sua disposição inata e habilidosamente devotou todo Ekadasa Bhava em Krishna Lila. Ele sentou em seu bhajana Kutira Beyamar, ficou totalmente tranquilo e passou todo o seu tempo saboreando Prema Seva. Durante esse tempo, a mãe de Vrajanatha abandonou este mundo e Vrajanatha foi com sua avó ao lugar onde havia nascido. Em seu coração puro havia surgido Sakya Prema.
Assim, ele viveu em Navadvipa Dhamma, na associação dos Vaishnavas sinceros, realizando seu bhajana em bem-aventurança às margens de Bhagavati Ganga. Vijaykumara, no entretanto, abandonou suas vestes de chefe de família e aceitou Kalpina e Bahivasa de renunciante. Ele mantinha-se por meio de Madhukari, esmolando Sri Mahaprasada, enquanto permanecia completamente absorto em bhajana. Durante os 8 praharas do dia e da noite ele descansava somente um pouco durante o sono transcendental de Sri Radha Krishna. Depois deles comerem, ele honrava a prachada e quando eles acordavam, ele prestava a seva apropriada. Seu Harinama Mala permanecia sempre em sua mão. Algumas vezes ele dançava, outras vezes chorava alto. Algumas vezes, enquanto contemplava o oceano, as ondas do oceano, ria. Quem senão ele mesmo podia entender os movimentos de seu bhajana e bhava transcendental de seu coração. Externamente, ele era conhecido pelo nome de Nimai Dasa Babaji. Ele era a personificação da humildade e seu caráter imaculado. Jamais falava ou escutava conversas mundanas, e sua determinação em bhajana era fixa. Quando alguém lhe oferecia Mahaprasada ou Kalpina Bahivasa, ele aceitava somente o mínimo necessário e nada mais. Enquanto ele cantava Harinama, lágrimas incessantes rolavam de sua face. Sua voz ficava embarcada e os pelos do seu corpo se arrepiavam. Dentro de muito pouco tempo, ele alcançou a perfeição em seu bhajana. Este Krishna muito graciosamente lhe concedeu de cara a qualificação para prestar serviço Siva em sua Prakrita Lila. Como Brahma Haridas Thakur, seu bhajana derra, o corpo com o qual ele realizou o bhajana, foi enterrado sobre a areia das praias de Puri. Gaura Premananda Haribol, Bolo Bhagavan Sri Krishna Chandra Ki Jai. Assim termina o 40º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Alcançando Prema, a Riqueza Suprema.